Oi, aqui é o Antônio e essa aula 10 do curso 24 horas de 3D Max. Chegamos na nossa aula 10 e nessa aula a gente vai aprender a exportar os arquivos do AutoCAD para o 3D Max. Pegar nossa planta baixa do CAD em 2D e converter ela para 3D, para construir nossa residência ou qualquer projeto que seja. A gente já está aqui no CAD. Plantinha baixa de uma residência simples está na tela. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. O suficiente para apresentar a sequência dos comandos. Essa planta está feita de uma maneira explodida, a maneira convencional. As lines são individuais. Se eu deletar a line aqui, uma a uma, né, foi feita. Ela não é uma polyline fechada. Por que eu digo isso? Porque esse é o primeiro quesito nosso para poder ter uma extrusão com sucesso lá no 3D, para quando a gente for subir as paredes, para ter sucesso lá, a gente vai precisar utilizar a polyline fechada, não pode ser a polyline aberta conforme está aqui. Então o que a gente pode fazer? Primeiro passo, a gente pode fazer uma polyline por cima, ou ainda, para facilitar, a gente pode fazer um boundary, uma rachura, um B-poly, né? Cada um chama de um nome. E fechar essa parede toda com apenas um clique. Eu vou fazer das duas formas para poder explicar o conceito. Vou mudar a cor do layer aqui. Vou colocar um verde. Assim fica fácil de explicar. Então vou dar o comando da polylinha. Meu AutoCAD está em português. Se o AutoCAD tiver em inglês é a polyline. Então o comando da polylinha e não a linha aberta. Tem diferença, né? Vou fazer aqui do lado aqui rapidamente. Se eu fizer uma line aberta e fechar aqui, cada linha individual fica desconectada, ó, não fecha o retângulo. Ao ponto que se eu faço uma polyline, e a hora que eu dou o close aqui, quando eu clico, ele fica uma peça única. Para converter em 3D tem que ser uma peça única, senão lá dá problema. Então, polyline, polylinha, e vamos lá. Onde houver janelas, tá cinzinha aqui, tá? As aberturas, portas e janelas, eu não vou fazer só as paredes por enquanto. Então a gente vai separar em duas partes. Vamos exportar primeiro as paredes, depois as aberturas de portas e janela. Fazendo fica bem simples de entender. Vamos começar por essa parede de trás aqui, ó, tá? Então vou selecionar aqui o endpoint e fazer o contorno da parede. Tá aqui. Cada endpoint. Então tem esse trabalho. Se o projeto já tiver com polyline fechada, melhor ainda, você não tem que fazer essa etapa. Mas aqui a gente está fazendo do zero para cobrir todas as hipóteses. E aqui eu vou fechar a polyline. Então fechou a polyline, está aí, numa peça única. Se eu deletar, ela deleta inteira, ok? Vamos fazer aqui na parte de baixo, repetir o comando polyline e vamos lá. Estou fazendo no layer verde para destacar os comandos, tá? E vou fechar aqui, fazer essa daqui também. Não estou fazendo nas janelas, tá? Aí, e vamos fechando. Então esse é o trabalho ponto a ponto, manual. Mais um aqui, polylinha. Então, e fechou. Opa, aqui eu não fechei, eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Aqui tem que dar o close no final. Se for em inglês é a letra C no ponto anterior. Nesse ponto anterior dou a letra C e fecha. Como é em português, a letra F de fechar, dou Enter, ele já fecha sozinho. Então no ponto anterior, close, ele já conecta o ponto. Mais uma vez, endpoint. Fazendo em cima, utilizando o snap aqui do CAD, né, que é o mesmo esquema do snap do 3D, utilizando o endpoint, o midpoint. Então vou fechar o comando. Opa, não fechou, agora sim fechou. Dá um pan aqui, mais uma polylinha aqui. Então essa é a maneira mais trabalhosa. Vou apresentar outra maneira
Com apenas um clique em cada abertura aqui já vai fazer a parede inteira pra gente. Ponto a ponto. Da outra maneira que eu vou apresentar, é do mesmo jeito que faz a Ashura. Então, fechou aqui, já foi feito. Como a plantinha baixa é simples, esse projeto é simples, não teve muita complicação. Foram feitas as paredes, todas as paredes como polyline fechada, são objetos. Então, 1, 2, 3. As aberturas eu não fiz, conforme eu disse, né? Deixei as portas e janelas em aberto por hora. Então, só as paredes, tá? Eu vou deletar esse trabalho que foi feito, que agora eu vou fazer da outra forma. Vou fazer utilizando o boundary. Se for em inglês, é o bpoly, acho que é BO, o comando BO é o boundary. E aí ele vai fazer automaticamente. Aqui em português é o limite. Olha lá, cria uma região ou polilinha a partir de uma área delimitada. Então tem que estar fechada a polilinha. Se tiver uma aberturinha, a Ashura vaza e dá problema. Se já conhece o AutoCAD, sabe desse recurso. É o mesmo recurso da Ashura. Então, é o limite. Feito isso, selecionar pontos. Digitando BO aí, provavelmente vai aparecer essa janelinha. Selecionar pontos. Quando eu clico aqui dentro da parede, ele já faz para mim a parede. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paredes. Confirmo o comando, já foram feitas todas as paredes pra gente. Bem mais fácil, né? Então fica a dica das duas formas de fazer. Ou manualmente, se o trabalho tiver com pontos em aberto e não tiver como utilizar o comando do bpoly, aí vai ter que fazer manual na polilinha. Caso o desenho esteja certinho com as pontas fechadas, pode utilizar esse comando que é bem mais fácil. Após feito a polyline em cima das paredes, a gente vai exportar. Nós vamos exportar. Então, como que exporta? Comando exp, export. Exp. Vai abrir a janela solicitando o nome, você escolhe a pasta, tá aqui, aula 10. Vou colocar parede, tá? Parede. Como extensão, bloco DWG. Vou deixar DWG mesmo. Vou importar lá no 3D como DWG. Então, parede como DWG, salva. Ele pede para a gente definir um ponto. Vou confirmar o comando. Eu dou um Enter. Tem uma sequência de clique aqui, tá? É um Enter, um ponto de referência, que é o ponto de origem. Qualquer ponto serve, tá? Vou definir esse ponto aqui, que é onde vai cair lá no 0. E agora, seleciono as paredes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paredes. Mais um Enter e foi. Quando ele vai, ele some aqui da tela, tá? Ele vai mesmo, ele some da tela aqui. O que eu costumo fazer? Dou um Ctrl Z para poder manter o trabalho feito aqui também. E isso não cancela a exportação. Então, eu dou o Ctrl Z, ele volta para cá, mas o arquivo fica criado, ele não apaga o arquivo. Eu vou fazer novamente, tá? Export, exp, Enter. Seleciono o arquivo parede, ou digito o nome parede. Como já foi criado, eu vou sobrescrever o arquivo. Salvar, vou substituir. E aí vem, definir novo desenho, né? Confirmo o comando, dou um Enter. Aí ele fala, especifique o ponto base de inserção, qualquer ponto. Vou colocar um ponto aqui, coloco o ponto. Selecionar objetos. Agora eu vou selecionar os objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confirmo o comando. Foi, tá? Vou dar o Ctrl Z para voltar para cá, dar um regen. Ok. Agora lá no 3D. É muito simples, tá? É muito simples. Explicando são bastante comandos, mas fazendo vai ver que é bastante simples. Agora vamos lá no 3D. No 3D, vou lá no menu principal, Import. Ao clicar no Import, vou na pasta escolhida, aula 10, selecionar o arquivo DWG ou todos os formatos e já vai estar aqui, ó, parede. Quando eu der o Open, não vou
mexer em nada nessa janela, já vou deixar do jeito que veio e vou dar OK. Já está aqui pra gente, ó, nossa planta baixa, tá? Antes de dar o comando de extrusão, eu vou deletar aqui e lembrar de um detalhe. Antes de importar, configura a unidade de medida aí, tá? Então, Customize e Unit Setup. O sistema é métrico. Nesse caso, como eu disse aqui no CAD que uma unidade é 1 metro, então uma unidade de 1 metro. Porque lá no CAD eu disse que 1 é 1 metro. Quando eu dei um offset de 1,5 metro para fazer, por exemplo, esse corredor aqui, eu digitei 1,5. Então 1,5 metro foi 1,5, então uma unidade é 1 metro. Então tá lá, 1 é 1 metro, tá? Nesse caso, o sistema métrico, e aqui eu deixei uma unidade 1 metro e não 1 centímetro. Confirmo o comando. Agora sim, vou lá no Import novamente. Importar parede. Open. OK. Tá aí, nossa parede. Vou maximizar nossa tela de perspectiva. Por quê? Porque agora eu vou aqui no Modify, com a planta selecionada, vou selecionar a nossa planta. Tá? Só fazer uma dica aqui, uma observação. Com relação à janela de seleção, não sei se eu expliquei isso já. Se eu faço a janela de seleção, isso aqui é igual ao do CAD, tá? Se eu faço a janela de seleção da direita para a esquerda, ela fica pontilhada, fica com a linha intermitente, tracejada. Isso quer dizer que o que encostar na janela de seleção vai pegar. Tá? Se eu faço a janela de seleção da esquerda para a direita, a linha fica contínua. Pode ver que muda. Ó. Quando eu faço para a esquerda, a linha fica pontilhada, tracejada. Quando eu vou para a direita, a linha fica contínua. O que quer dizer isso? Da direita, o que encostar na janela de seleção vai pegar. Do centro para a esquerda, o que encostar na janela de seleção vai pegar. Para a direita, não pega. Por quê? Só que tiver dentro da janela de seleção vai pegar. Então, essa é uma dica da ferramenta de seleção. Um parênteses aqui na aula, tá? Então, vamos voltar para a nossa planta baixa. Após ter importado, a gente vai pegar, fazer a seleção, ir no menu Modify, no botão Modify aqui no painel de comandos. Vai abrir a lista de modificadores, tem uma série de comandos aqui. Quando você abre essa lista com a planta baixa selecionada, você tem muitos modificadores. Eu vou apresentar um deles, que é o Extrude. Tá aqui, ó, na letra E. Ele fica em ordem alfabética, tá? Então, na letra E, seleciono o comando, já começou a extrusão ali, e eu vou informar o valor. A gente vai colocar essa parede aí com o nosso pé direito, 2,8. Aqui no 3D trabalha com vírgula, então 2,8. Tá? Se ela ficar preta como ficou aqui, ó, se não der o contorno do modelo, do objeto, a gente vai vir aqui no display, nessa televisãozinha aqui, e vai vir aqui, ó, shade. Quando ele tiver em shade, ou seja, preenchido, a gente vai enxergar a cor do objeto e não a cor do material, porque como ele não tem material ainda, ele fica preto, mas atrapalha a nossa visualização. Em aramado já dá pra ver que extrudou legal, ó. Tá vendo? Tô dando o Arc Rotate aqui, a gente já pode ver. Mas se eu aperto o F3 para dar o shade, conforme eu ensinei, F3 liga e desliga o shade, né? Fica em aramado ou preenchido. Então, quando eu preencho ela tá preta. Quer dizer que em shade eu não quero a cor do material, e sim a cor do objeto. Aí agora, legal. Apareceu pra gente nossa parede. Simples assim. Vou repetir o processo agora de uma única vez para poder ficar bem marcado. Volto para o CAD. EXP, confirmo o comando. Parede, sobrescreve o arquivo, um ponto de referência, enter um ponto de referência, seleciona as paredes. Tá? Seleciona as paredes, confirmo o comando, já foi. Lá no 3D, import, seleciono parede, mando abrir, confirmo o comando. Aqui pegou a parede, modify, lista de modificadores, extrude, parede subiu. Tá? Tá feito o nosso extrude aí. Bem simples, viu? Bem simples. Então, tivesse que fazer parede por parede, já dá bastante trabalho. Nesse caso aqui, já vai de uma vez. Sobe tudo de uma vez. Com o nosso pé direito, 2,80. E agora? Agora, as aberturas, portas e janelas. A gente vai fazer o seguinte. Vou mudar aqui a cor do nosso... Vou fazer a nossa soleira primeiro aqui, tá?
cada uma aqui. Vou até fazer com retângulo para ficar mais fácil, para poder delimitar nosso piso, tá? Delimitando o nosso piso, porque a gente também vai fazer o piso de cada ambiente. E por que eu estou delimitando? Para poder usar o B-Poly. Aí, agora está limitado, legal. Vou tirar nosso armário embutido aqui, porque o piso preenche todo o quarto, quando eu for fazer o boundary. Na cozinha também, vou tirar os mobiliários, para poder fazer todo o ambiente preenchido. Ok? Então agora, antes das portas e janelas, vou fazer os pisos. Voltar para a cor verde, tá? E vou dar o comando do preenchimento do B-Poly. Seleciona os pontos, vamos fazer os pisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Piso da sala com o corredor, os dois banheiros, os dois quartos, o banheiro, a cozinha e a varandinha. Confirma o comando, nossos pisos estão feitos. Comando Export EXP. Agora eu vou chamar de piso, tá? Salvo o comando, dou um Enter, ponto de referência e 1, 2, 3, 4, 5, 6 comandos. Tá aí. Feito o nosso piso. Volta para o 3D, Import, parede, piso, Open, confirma, já cai no lugar. Isso é legal, porque não preciso ficar reposicionando toda vez. Então, do jeito que tiver do CAD, no local que tiver no posicionamento global, onde você colocar no CAD vai cair no 3D. Esses dois programas são do mesmo fabricante, da Autodesk. Eles se conversam. Então, as informações do AutoCAD serão transferidas com precisão para o 3D. Então, vou selecionar o piso aqui e vou dar o comando Extrude. Comando... Cadê o Extrude? Tá aqui, Extrude. Ele manteve a informação de 2,80. Não vou deixar com 2,80, né? Então vou colocar 10 centímetros. 0,10 centímetros. Tá aí nosso piso. Então a plantinha baixa já está com parede e piso. Bem rápido, né? E agora, portas e janelas. Novamente, comando de preenchimento. Seleciono o objeto. Janela do quarto, janela do banheiro, janela da sala, porta da sala, porta da cozinha, janela da cozinha, janela do quarto, porta do quarto, porta do banheiro. Todas as aberturas. Confirmo o comando. Ok? Vou exportar. Export. Pode vir aqui no botão, tá? Do Export, ou pode digitar EXP, mais rápido ainda. Digitou EXP, vou chamar portas e janelas, ok? Confirmo o comando, ponto de referência, seleciono cada abertura aqui. Então tá aí, selecionando as portas e janelas. Porta, janela, porta. Confirmo o comando, já foi todo mundo. Alt Tab. Se eu der um Arc Rotate, eu vou perceber aqui embaixo, ó, ainda mais de baixo para cima, dá para ver legal, que quando eu fiz o piso, eu deixei as soleiras em aberto, lembra? Então tá aqui, espacinho aguardando esses boxes que vão chegar agora, esses retângulos que vão chegar. Então o que eu vou fazer agora, quando eu importar, já vai cair ali. Arquivo, Import. Portas e janelas. Já vai cair no lugar. Ele está ali embaixo, tá aqui, ó. Então, vou selecionar. Isso, pegou, ó, tá? Então, você pode vir aqui, você vai encontrar ele aqui, ó. Selecionou, pegou todas elas. Primeiramente, a gente vai fazer o extrude. Qual a altura do extrude, né? Qual a altura do extrude? Deixa eu achar o extrude aqui, letra E. Se tiver com dificuldade, aperta no teclado que ele cai na letra E, ó. Caiu na letra E, ó. Extrude. Então tá aqui o nosso extrude, ó. Tô mudando o valor dele aqui. Acontece que nesse caso aqui, diferente dos pisos e das paredes, diferente do piso das paredes, as portas e janelas têm alturas diferentes, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou precisar usar o Edit Poly, tá? Eu vou colocar todo mundo com 0,10
para ficar na altura do piso. Por quê? A porta, todas as portas vão ficar também com 0,10. Porque eu fico na altura do piso, eu fico nivelado, olha lá. Tá? Vou desligar ele aqui, ó. Então se eu, olha lá, tá vendo? Ficou nivelado com o piso. Então onde é porta, tudo bem, mas onde é janela, eu preciso fazer nosso peitoril. No caso do quarto eu vou deixar com 1 metro, no caso do banheiro eu vou colocar com 1,5 m, 1,60 m, vai de cada projeto aí. Aqui eu vou adotar 1,5 m. Na cozinha a gente coloca 1,20 m. Aí vai das convenções aí, né? Então o que eu vou fazer? Vou lá no Edit Poly, tá? A gente já conhece o Edit Poly. Ou o botão direito converte to Edit Poly, conforme eu já ensinei. Ou na lista de modificadores com o objeto selecionado, Edit Poly, tá? Por quê? Porque agora eu vou vir aqui no Polygon, que a gente já conhece. Se eu clicar no Polygon, olha o que vai acontecer, ó. Eu posso selecionar cada face individual para me trabalhar. Então o que eu vou fazer? Vou pegar as faces superiores aqui dos quartos e da cozinha não, que é altura diferente. Então quem for da mesma altura eu vou selecionar o vermelhinho ali, tá? As portas eu vou deixar no lugar. Então os dois quartos e a janela da frente da sala, na sala também eu vou deixar individual. Vou deixar apenas os dois quartos com a mesma altura. Quando eu selecionei, o que eu vou fazer? Vou no comando Move. Eu posso vir aqui e puxar no eixo Z manualmente o Edit Poly, tá? Ou ainda, o que é indicado, trabalhar com precisão. Lá nas primeiras aulas eu ensinei a trabalhar com precisão, agora vai ser a hora de utilizar. Como que eu faço? Botão direito em cima do ícone do Move. Vai abrir a janela do Move. Para trabalhar em qual eixo? Olha o pivô indicando para mim aqui, ó. Eixo Z, tá? Então uma informação no eixo Z. Quanto que eu quero subir no eixo Z? Só digitar aqui e a face aqui, nosso Polygon vai subir no eixo Z. Então, resumindo, o que eu estou fazendo? Eu importei as portas e janelas. As nossas soleiras e portas e janelas. Cada um tem altura diferente. Eu não posso dar o extrude igual para todo mundo. O que eu faço nesse caso? Dou o comando Edit Poly, seleciono o Polygon e subo só a parede que eu escolhi, nesse caso aqui, a soleira, ou melhor ainda, o peitoril da janela, tá? Então, o que acontece? Selecionado as duas faces superiores da nossa parede da janela, vou digitar o valor aqui no eixo Z. Botão direito no Move, vai abrir a janela para mim, e essa daqui tem 1 metro de altura. Tá feito, tá? E na parede da cozinha, mantenho selecionado o Polygon ali, clico nela, digito aqui 1,20, tá? Tem uma altura diferente porque a janela de cozinha, a gente sabe que ela é um pouquinho mais alta, questão do encanamento e tal. A porta da cozinha vai ficar aqui no chão, desse jeito mesmo, senão vai ficar um degrau, vai ficar estranho. Porta da sala também não tem desnível. E a janela da sala aqui eu vou fazer ela mais baixa, vou fazer ela com 0,6, 60 centímetros. Vou fazer uma janela diferente, mais vertical aí. Janela do banheiro, eu venho aqui dando o Arc Rotate e selecionando peça por peça, tá? Janela do banheiro, 1,5, 1,5 m, tá? Por enquanto só o peitoril. E tá feito, tá feito. Nossas portas vão ficar na base mesmo. E concluir o processo. Vai saindo nossa planta baixa aí. Outra coisa que eu posso fazer, outro modo de fazer esse trabalho, é na hora de exportar individualmente. Aí eu exportaria só as paredes do quarto. Aí no momento do extrude, eu informo o valor individual, tá? Aí eu extrudo só a parede do quarto, volto no AutoCAD, exporto só a parede da cozinha e extrudo. Configuro o valor aqui, informo o valor. Exporto só as bases das portas. Só que para não ficar fazendo esse processo individual, aí o que aconteceria? Cada parede diferente, no caso aqui, a parede da sala, a parede da cozinha, a parede dos quartos, cada uma seria um objeto diferente. Então teria que ficar fazendo vários exportes ao mesmo tempo. Para evitar esse processo de vai e vem entre um software e outro, eu faço de uma vez o export e com o recurso do Edit Poly eu configuro as alturas diferentes aqui, tá? Por exemplo, o piso aqui de fora, eu vou deixar um desnível aqui, vou lá, Edit Poly,
e vou selecionar o piso da varanda. Só o piso da varanda. Eu poderia selecionar qualquer piso aqui individualmente. Vou selecionar o piso da varanda e vou deixar ele um pouquinho para baixo aqui, botão direito no Move. Então no eixo Z, 0,05 negativo, e ele vai criar para mim um dentinho aqui para fazer a nossa soleira de entrada, tá? Nosso nível de entrada. Então ficou um dente aqui, um desnível por questões projetuais. Então acho legal fazer o piso externo mais baixo aqui no nível, tá? Bom, feito isso, eu vou importar novamente o arquivo das paredes para poder fazer a parte de cima agora. E esse sim, todos eles têm a mesma altura, porque todo mundo vai iniciar com 2,20 m e finalizar lá no 2,80 m. Vamos fazer na prática. Arquivo, importe. Repito aqui, ó, portas e janelas. O mesmo arquivo, ele vai cair em cima, tá? Caiu aqui em cima, ó. Se eu chegar aqui, eu não estou vendo ele aqui, mas ele está aqui. Olha lá, agora eu posso ver ele amarelo aqui, ó. Selecionei ele. Se eu der o Move aqui, eu vou perceber que o nosso Shape, chamo de Shape porque é 2D, enquanto não converteu para 3D é Shape, tá? É o 2D. Ele vai, você vai ver que ele está individual, todos eles estão aqui, ó. Então, Ctrl Z, vou voltar ele lá na base. Por quê? Porque eu vou chegar aqui, ó, botão direito, em Z, vou digitar 2,20 e ele vai cair na altura da nossa porta, 2,20 livre, tá? 2,20 para 2,80, 60 centímetros. Fecho aqui nossa janela do Move, abro nossa lista de modificadores, extrude. De quanto? De quanto? 60 centímetros, 0,6. Finalizou lá no 2,80. Ok? Tá aí, planta baixa executada, tá? Então, exporta individualmente parede, piso, portas e janelas. Porta e janela faz a base primeiro, depois a parte de cima. Utilizando o comando extrude, e para configurar as diferenças de altura entre as portas e janelas, utilizo o Digitpoly selecionando as faces, ou os polygons, né? É isso aí. E a nossa laje, nossa cobertura, vou fazer uma cópia aqui no 3D mesmo do piso. Como que faz cópia aqui no 3D? Se eu movimentar, eu levo a peça inteira e não deixo uma cópia para trás. Só que se eu pressionar o Shift antes de movimentar, eu faço uma cópia. Toda vez que eu seleciono, vou criar um bots aqui para poder apresentar esse recurso, esse comando. Fiz um bots. Se eu movimentar aqui, ok, a gente já conhece o Move, né? Clique e movimenta. Só que se antes de clicar e movimentar, eu pressionar o Shift e aí sim clicar e arrastar, eu faço uma cópia, veja só. Então toda vez que eu for movimentar, eu pressionar o Shift antes, eu faço uma cópia, tá? Eu posso fazer cópias múltiplas, porque ele me dá aqui, ó, número de cópias. Se eu colocar um número maior de cópias, ele vai utilizar a mesma distância que eu predefini no movimento e fazer várias cópias com aquela distância, tá vendo? Então tá. Ok, vamos deletar aqui o bots com o botão delete, seleciono, delete, zoom, tá? Então vou selecionar nosso piso, vou movimentar em Z com o Shift pressionado e fazer uma cópia, tá? Acontece que não tem esse piso aqui, nosso forro agora, né? Na varanda não tem. Então o que eu vou fazer? Modify, Edit Poly, selecionar o botão Element, não Polygon agora, porque se eu deletar o Polygon vai deletar só a tampa dele. Eu quero todo o elemento, tá? Pode ver a diferença aqui do Polygon. Se eu selecionar só a tampa dele aqui, ó, é uma coisa. Se eu selecionar todo o elemento, ele pega a caixa toda. E eu vou selecionar o elemento aqui do piso da varanda e vou deletar, porque eu não quero aqui nesse momento. Cancelo aqui nosso... Opa! Selecionado Edit Poly. Isso. Desligo o nosso elemento. Ajusto o nosso zoom. Vou pegar com Snap aqui, atenção agora no movimento, vou ativar o Snap. E pegar no Endpoint e colocar no Endpoint aqui. Tá feita a nossa planta baixa. Tá aí, ó. Nossa planta baixa virou nossa casa em 3D, tá? Então essa é a nossa casa convertida já em 3D, tá? E o telhado?
falta o telhado. Vamos voltar no CAD. Ok, vou exportar nosso telhado, tá? Então fiz um telhado aqui pra gente fazer o teste lá. Então telhado, confirmo o comando. Novamente, nome, telhado, confirmo o comando, enter, ponto de referência. Vou selecionar nossas 4 águas e enviar o comando, o desenho. No import, telhado, tá? Vai cair aqui do lado. Selecionar o nosso telhado, posicionar ele em cima da nossa casinha, centro com centro no midpoint, no snap funcionando, tá? Vou voltar aqui, ó, do centro com o snap ativado, vou pegar no eixo X e colocar lá no midpoint, tá? E aqui também, olhando de frente, ó, o atalho aqui é o seguinte, estou olhando de topo, vou olhar de frente agora, ou até em perspectiva mesmo, né, conforme a gente trabalha aqui. Vou pegar no eixo Z e colocar ele aqui, ó, na base, tá? O que eu vou fazer? Edit Poly. Quando eu fizer Edit Poly, eu vou selecionar o comando o botão vértice agora, ó, que eu havia também apresentado no início lá. Selecionar o vértice central e puxar, tá aqui, puxar nosso telhado para cima. Veja só, então tá aí, ó, feita a nosso telhado aqui. Se eu selecionar aqui a edge da borda, nossas arestas da borda, posso fazer uma platibanda aqui, uma testeira ainda para dar um acabamento. Com as edges da borda selecionada, pode ver que está vermelho aqui os cantos. E eu movimentar para baixo aqui, eu não posso fazer isso porque eu vou descer o telhado. Então vou pressionar o Shift, tá? E vou descer ela e vou fazer uma cópia da borda. E aí tá feita a nossa casinha em 3D. Então esse é o exercício da aula 10. Pegar a planta baixa, feito do CAD, utilizando os comandos Export e Import no 3D para poder construir uma casinha e fazer o nosso exercício aí da aula. Resumindo, fazendo a polyline no CAD, exporta para o 3D. Exportou no 3D, com o comando, aliás, exportou do CAD e importa no 3D, seleciona o shape, a spline, extruda, com o comando extrude, informa os valores, parede, piso, portas e janelas separado e o telhado por último. Ok? Então essa foi a nossa aula 10. Nas próximas aulas a gente repete um pouco mais esses comandos para poder exercitar. Se tiver dúvida com essa sequência de comandos, talvez tenha sido bastante comando, eu não sei. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para mandar um e-mail para poder perguntar e avisar a gente como que está indo o andamento aí, o que está acontecendo a respeito do curso. Legal? A gente está à disposição. Muito legal, muito obrigado, vamos avante.